Caríssimos irmãos e irmãs, a paz esteja com todos vocês. Neste próximo domingo estaremos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Neste ano, durante o tempo comum, estaremos sendo evangelizados pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos nos retrata, nesse próximo domingo, o início da pregação de Jesus. Diz: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Em poucas palavras, o evangelista Marcos detalha a ocasião em que começa o ministério público de Jesus. Após a prisão de João Batista, é como se encerrasse o ministério, digamos, público de João Batista, o precursor, o último dos profetas, e Jesus entende que é o seu tempo de começar o seu ministério público. E também diz que o seu ministério público começa pela Galileia, uma região mais periférica de Israel, uma região mais periférica do Império Romano, pregando o Evangelho de Deus. Evangelho é uma palavra importantíssima, não porque destaca um gênero literário que nós costumamos chamar na Bíblia, mas evangelho vem do grego evangelion, que é a boa notícia, a boa mensagem. Não qualquer boa notícia, mas a boa notícia por excelência. E o que é que Jesus prega anunciando o seu evangelho? O evangelista Marcos nos dá o resumo, podemos dizer assim, do que foi a pregação inicial de Jesus ou a pregação de Jesus na Galileia. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Ora, em apenas aí um versículo, o evangelista Marcos resume toda a pregação de Jesus, desta boa nova, desta boa notícia. Primeiro, cumpriu-se o tempo. O tempo chegou à sua plenitude. O definitivo de Deus se faz presente. Alguns dias atrás, na festa do Natal, solenidade do Natal, nós ouvimos a leitura da carta aos Hebreus que dizia, por muito tempo, de diversos modos, Deus falou-nos outrora pelos profetas, nesses dias que são os últimos, nos fala por meio do seu Filho. Ou seja, quando Jesus disse o tempo se cumpriu, Jesus está dizendo que chegou o definitivo de Deus. Chegou a palavra definitiva de Deus. E o próprio Jesus se apresenta como este definitivo de Deus. O reino de Deus está próximo. Esta é a grande notícia, a boa notícia e a novidade definitiva de Deus. O reino está próximo, o reino de Deus. Este reino que é algo que vai entrando na história da humanidade e não vai voltar atrás. Não tem como cortar esse reino. Outros reinos neste mundo passam. O reino de Deus é aquele que permanece para sempre. E nós precisamos realmente entender que a grande pregação de Jesus é o reino. Claro que vem com a redenção dele, que vem com a obra salvífica dele, sem dúvida. Mas a boa notícia de Jesus está que este reino é algo que pode se instalar, pode ir crescendo até o definitivo. Quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, e aqui nós precisamos entender,
é que ele já está no meio de nós, já está com toda a sua força, já está presente com todas as suas realizações. Quem acolhe o reino, quem acolhe a mensagem do reino, quem vive conforme os valores do reino dos céus, já vai experimentando a força do reino. Mas esse reino que já está é também o ainda não. Ele ainda não está pleno. Ele caminha para a plenitude. Inexoravelmente. Nada vai fazer voltar atrás. Nada vai destruir essa caminhada do reino. Porque ele tem essa dimensão escatológica, do fim das últimas coisas. Então já está no meio de nós, mas ainda não. E por último, o apelo de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede nessa boa notícia. Diante do anúncio do reino existe um só apelo: a conversão. A metanoia, isto é, uma palavra grega que quer dizer não só uma mudança de atitudes, nós estamos vivendo assim, no tempo dessa pandemia, onde nós mudamos alguma maneira de ser. Usar máscaras, higienização, etc. Algumas pessoas estão convencidas mesmo, dizem, olha, preciso usar máscara. Outras não estão acreditando e colocam quando há uma cobrança ou quando tem que entrar no lugar que é obrigatório usar máscara. Isso não é mudança de mentalidade, é mudança de gesto. Quando Jesus diz metanoia, metanoete, em grego, convertei-vos, Jesus está querendo dizer, mudem primeiro de mentalidade, na maneira de ver as coisas, mudem o coração na maneira de sentir as coisas. É claro, uma vez mudada a mentalidade, acolhida a boa nova do Evangelho, aí sim as nossas atitudes e o nosso modo de ser muda. Mas o Evangelho também, desse próximo domingo, nos fala de Jesus e seus primeiros discípulos, Simão e André, e depois Tiago e João. Evidentemente, é uma maneira resumida que Marcos tem de dizer. Não é que Jesus viu os dois que estavam pescando e depois os outros dois que estavam consertando a rede lá com seu pai Zebedeu, chamou e eles do nada foram. São galileus que pescavam junto ao mar da Galileia e que foram ouvindo essa pregação de Jesus nesses 3 pontos que eu disse. O tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa mensagem, esse anúncio do reino e de conversão, tocou o coração desses 4 primeiros discípulos, conforme o evangelista São Marcos. De modo que quando eles foram chamados, quando sentiram o chamado de Deus, aqui se usa a expressão, imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa é a nossa atitude, Essa é a urgência da vivência do reino, sem delongas. Uma vez que esta palavra do Cristo atingiu o meu coração, eu realmente, imediatamente, isto é, sem mediações, sem mais delongas, vou seguindo Jesus. Deixo os meus afetos, deixo o meu trabalho, deixo até mesmo a minha maneira de produzir, para trabalhar conforme o reino dos céus. Que nós, meus irmãos, atentos a essa palavra, a palavra da pregação de Jesus, acolhamos o reino. Neste domingo, 3º domingo do tempo comum, o Papa Francisco instituiu como domingo da palavra, do anúncio, da palavra de Deus, que é acontecimento na nossa existência. Jesus acontece na nossa história quando anuncia o reino. Jesus acontece na nossa história quando a palavra de Deus é proclamada nas nossas assembleias. Que acolhamos a palavra desse domingo e acolhamos principalmente esse chamado na vivência da urgência do reino dos céus. Vamos fazer a oração.
Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém.